Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, passando aqui para gravar um pão diário fundamentado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. É claro que requer um estudo minucioso e um tempo longínquo, e talvez não haja tempo hábil para a gente poder esgotar todos os tipos e modelos de igrejas e de crentes aqui registrados, ok? Ou de solos receptivos à mensagem pregada. Mas eu quero destacar aqui pelo menos três. Vou destacar três, ok? Ia destacar dois, mas vou destacar três. Assim, só é muito pertinente, ok? Muito pertinente, até porque eu estou vindo de um culto, como você está percebendo. Eu estou vestido a rigor. Atos 17, verso 11, quando diz: Ora, estes foram mais nobres, referindo-se aos bereanos, aos crentes de Bereia. Eles foram mais nobres, então não quer dizer que os outros crentes não tinham nobreza. Eles foram nobres, mas estes agora, os bereanos, foram mais nobres do que aqueles que estavam em Tessalônica. Então você pode ser nobre, mas se você quiser, há uma excelência, a maior nobreza. Então foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica. Por quê? O que é que havia nos crentes bereanos, uma comunidade menor, que não havia nos crentes de Bereia? Foi porque não receberam bem? Não. Foi porque não ofertaram bem? Não. Foi porque não cultuaram bem? Não. Tudo isso eles fizeram, por isso havia nobreza em Tessalônica. Só que havia algo em Bereia que não havia em Tessalônica. Crentes bereanos. O que é que eles faziam? O texto diz: porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles. Então o exame da palavra faz com que eu me torne crente, que eu creia. E também mulheres gregas da classe nobre. Então a palavra não é retrógrada. Então não é ser obsoleto, ser um amante da palavra. Pelo contrário. E não poucos varões. Então primeiro crentes nobres, crentes tessalônicos. Crentes ainda mais nobres, crentes bereanos, porque averiguavam nas Escrituras. E se o sermão de Paulo passava pelo crivo da observação, eu não sei quem prega na sua igreja, mas não deve ser maior do que o apóstolo Paulo. Então, e até o pregador não pode se ofender, e eu não me ofendo por isso. Se eu estiver pregando, pelo contrário, eu fico feliz, e alguém está averiguando nas Escrituras, tá bom? Verso 22, é o mesmo capítulo, mas agora numa outra situação, numa outra cidade, escrito está: E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, terceiro tipo de crente, tudo vos vejo em tudo, disse ele, um pouco supersticioso. Esse tudo um pouco supersticioso é terrível, porque a superstição não estava apenas lá fora, mas até aqui dentro. Coisa terrível quando dentro das nossas igrejas nós também vimos supersticiosidade. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais. Isso é trágico. É possível honrar mesmo sem conhecer. Não conhecendo, é esse que eu vos anuncio. Até para quem gosta de Bíblia e quem quer pregar em um sermão, você pode elaborar a partir daqui o Deus desconhecido. Conhecendo um Deus desconhecido, porque é o que Paulo vai fazer. Paulo vai esboçar uma mensagem, Paulo vai elaborar um sermão e vai mostrar a eles que esse Deus que ele anuncia é o Deus que eles adoram sem conhecer. Mas eu termino fazendo a seguinte questão: como é que alguém consegue cultuar a Deus sem conhecê-lo? Que coisa terrível. Quanto que alguém perde quando cultua a Deus, quando honra a Deus, sem conhecê-lo? É trágico porque aqueles que o conhecem não honram. É trágico porque aqueles que conhecem e não o honram e não o cultuam.
E daí essa questão ateniense, ela pode ser trabalhada nesses dois parâmetros, negativo e positivo. Qual é o negativo? O negativo é porque ele é o retrato de muitos crentes que honram a Deus, mas não o conhecem. E se não conhecem, honram, mas não honram devidamente, porque é impossível honrá-lo devidamente aquilo que não se conhece e aquele que não se conhece. Cultuam, mas cultuam o que não conhece. Que coisa terrível. Gente que está na igreja e cultua, dá culto, honra, mas não cultua e não honra conhecidamente. É possível cultuar, honrar sem conhecer? É possível. Mas esse é o lado negativo, mas tem um lado positivo. Qual é o lado positivo? Eles conhecem menos que muita gente, mas estão cultuando. Aleluia. Eles conhecem menos que muita gente, mas estão honrando. Isso serve de parâmetro e de referencial. Aqueles que conhecem muito e cultuam pouco. Oh, meu Deus. Aqueles que conhecem muito e honram pouco. Eles conhecem pouco, mas honram muito. Eles conhecem pouco, mas cultuam muito. O irmão então está elogiando o fato deles não conhecerem, não. Eu estou elogiando o fato deles cultuarem. Eu estou elogiando o fato deles honrarem. Agora você já pensou, se eles honram desse modo o que não conhecem, se eles honram desse modo, cultuam desse modo o que não conhecem, imagine se conhecer. Se conhecer, dá para cultuar ainda mais. Se não conhecer, se não averiguar, vai ser como os crentes de Tessalônica. Podem ser nobres, mas se forem bereanos, se conhecerem e averiguarem, podem se tornar ainda mais nobres. Então, esses três níveis de crentes, ok? Crentes que cultuam e honram, mas não conhecem o que cultuam e honram. Crentes que cultuam e honram e conhecem mais ou menos. Conhecem o dá pro gasto, Tessalônicos. Crentes que cultuam e honram, e esses são mais excelsos, são mais excelentes, são mais nobres, porque cultuam e honram o que conhecem e não pararam no que conhecem. Têm avançado no conhecimento. Então, irmão, conheça, em nome de Jesus, tá bom? O meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Oséias 4:6. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer. Deixe seu like, inscreva-se no canal e seja abençoado para a glória de Deus. Amém.